Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2019. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, trata-se da quarta queda seguida na comparação com o mês anterior e da menor taxa de desemprego registrada no ano. O número de desempregados diminuiu 4,6% em 3 meses e caiu 2% na relação com o igual período de 2018. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O presidente Jair Bolsonaro admite rusgas com Sérgio Moro, mas garante que ministro da Justiça é patrimônio nacional. No Congresso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre firmam um acordo para agilizar a PEC paralela da reforma da Previdência. Eduardo Bolsonaro viaja aos Estados Unidos acompanhado pelo ministro Ernesto Araújo para se encontrar com o presidente Donald Trump. Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, diz que não há definição sobre a inclusão de policiais militares e bombeiros na reforma dos oficiais das Forças Armadas. Polícia Civil identifica fazendeiros suspeitos de provocar queimadas em área de floresta nativa no sudeste do Pará. Esses e outros destaques você acompanha no Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. Agora são 10 horas e 6 minutos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu rusgas com Sérgio Moro, mas garantiu que o ministro da Justiça é um patrimônio nacional. De Brasília, Luciana Verdolin. Em meio às especulações de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderia deixar o governo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dar demonstrações públicas de apoio ao ministro. Bolsonaro fez questão de participar do anúncio de um projeto piloto de segurança pública, o Em Frente Brasil, e afirmou que Moro é, na verdade, um patrimônio e que o relacionamento dos dois extrapola as questões de ministério. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria ou o senhor abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura. O presidente admitiu, no entanto, que já houve, sim, desentendimentos entre os dois, mas ele minimiza o fato. De vez em quando, um atrito. Já teve algum atrito entre nós, Janão? Não, por enquanto não. Tem certeza? Eu tenho, acho que... O senhor é de Cavalaria, sorte de Deus. Eu sou mais inteligente que o senhor, João. Mas tive problemas não... Alguma coisa que a gente gostaria que fosse feita, conversa, etc. E tudo bem, a imprensa potencializa, né? O tempo todo potencializando. Não tem nenhum problema com o Moro, mais uma vez, Moro, parabéns. Hein? O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também aproveitou para reafirmar a importância de Sérgio Moro para o governo. O ministro Moro, ao ser escolhido, ele era, sim, símbolo de uma luta importantíssima e que era também um apelo e um compromisso que as pessoas e o senhor faziam em cada rua, em cada praça do Brasil, que era o combate à corrupção. As recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre substituições em superintendências da Polícia Federal geraram mal-estar dentro da categoria, que rejeita interferências do Executivo na corporação. O presidente disse, inclusive, que pode trocar o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que a indicação é dele, não de Sérgio Moro. Segundo o presidente, os ministros têm a liberdade de indicar nomes, mas que a palavra final será sempre dele. O silêncio do ministro Moro causou insatisfação entre os policiais federais. O diretor da Polícia Federal era esperado ontem aqui no Palácio do Planalto, mas não apareceu. O ministro disse essa semana que Valeixo permanece no cargo, pelo menos por enquanto. Em meio a essa queda de braços, o ministro anunciou um projeto piloto de segurança pública que tem como objetivo combater crimes violentos como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. O programa é focado em 3 eixos: o foco territorial,
a repressão qualificada, a prevenção social e a governança e gestão. O objetivo é aumentar a sensação de segurança e desenvolver ações conjuntas entre União, estados e municípios, levando em consideração as realidades locais. As 5 primeiras cidades escolhidas foram Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná, e Goiânia, aqui em Goiás. É um projeto piloto, por isso nós escolhemos 5 municípios, um em cada região, levando uma série de fatores em consideração para nós começarmos, para nós aprendermos e adiante, com esse aprendizado nós expandiremos esse projeto para outra. Hoje, o ministro Sérgio Moro inicia o que está sendo chamada de fase operacional do programa. Ele visita logo mais à tarde o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que foi criado na época da Copa do Mundo e é utilizado para troca de informações entre os estados. Por videoconferência, o ministro vai conversar com as 5 cidades selecionadas. De Brasília, Luciana Verdolim. E no Congresso Nacional, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre firmaram um acordo para agilizar a PEC paralela e incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Ainda em Brasília, a gente vai agora com a reportagem de Antônio Maldonado. Já há um acordo para que o Congresso Nacional aprove a inclusão de estados e municípios nas novas regras previdenciárias propostas pela reforma ainda neste ano. O compromisso é em acelerar a tramitação da chamada PEC paralela, que abre a possibilidade para os entes federados aplicarem as novas regras para servidores estaduais e municipais, foi firmado entre os presidentes da Câmara e do Senado nesta quinta-feira. O acordo, no entanto, é para agilizar o andamento da proposta e não tem relação com o conteúdo do texto, que será debatido e poderá ser alterado pelos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. Fora a inclusão de estados e municípios, a PEC paralela vai propor que agroexportadores e entidades filantrópicas, com exceção de santas casas e institutos sociais, passem a contribuir com a Previdência. Esses pontos devem gerar resistência entre grupos de parlamentares, mas são defendidos pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Mas a gente tem o sentimento de que esses grandes conglomerados que exportam as commodities do setor produtivo, eles têm sim capacidade de pagar a questão do patronal, porque o funcionário já recolhe. Mas o patronal não faz a sua parte, não faz o seu dever de casa. E é importante que a gente esteja fazendo uma reforma que atinja todos os segmentos. A PEC paralela só vai começar a tramitar após a votação em primeiro turno do texto principal da Previdência no Senado, que está marcado para acontecer na semana do dia 24 de setembro. A partir daí, serão pelo menos 30 dias de análise na Casa antes de o texto seguir para a Câmara. Mesmo com um prazo curto, o deputado Rodrigo Maia acredita que sim, será possível concluir a análise da proposta ainda neste ano. A gente tem mais dificuldade pela complexidade que é administrar 20 e poucos partidos com 513 deputados, mas eu tenho certeza que agora o tema já está bem maduro, com a inclusão dos estados, que é fundamental, remetendo às assembleias. Eu acho que nós vamos ter êxito nessa votação assim que ela chegar na Câmara dos Deputados. É bom lembrar que a ideia de incluir os servidores estaduais e municipais naquela que vem sendo chamada de nova Previdência surgiu ainda durante a tramitação da proposta na Câmara. A questão é que os deputados favoráveis à reforma não quiseram ajudar os governadores que não conseguiram garantir que todos os parlamentares dos seus estados apoiassem o texto. Agora, porém, a expectativa é outra, já que os senadores representam os estados e sabem que, sem a reforma, a situação financeira de cada um deles só tende a piorar. De Brasília, Antônio Maldonado.
Proposta para o orçamento de 2020 será enviada nesta sexta-feira ao Congresso Nacional. E mesmo antes de ser apresentado, o texto da equipe econômica preocupa alguns setores do governo federal devido à perda de recursos. Depois de Sérgio Moro, Abraham Weintraub, da Educação, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, alertaram que o orçamento projetado é insuficiente. Programas como Farmácia Popular e até a compra de livros escolares podem ser prejudicados no próximo ano. Para evitar a paralisia de serviços essenciais, a equipe econômica busca novas receitas e o redirecionamento de recursos. Contratos novos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, podem ser congelados em 2020, fazendo com que o governo economize até 2 bilhões de reais. Ex-tesoureiro do PT recebe indulto sobre pena de 24 anos na Operação Lava Jato. João Vacari Neto teve o benefício concedido nesta quinta, no processo em que ele foi condenado por corrupção passiva. A decisão foi do juiz Ronaldo Sansoni Guerra, da primeira vara de execuções penais de Curitiba, e considera o indulto editado por Michel Temer no fim de 2017. Vacari, no entanto, deve continuar preso no Complexo Médico Penal de Pinhais por condenações em outros 2 processos da Lava Jato. Jair Bolsonaro confirma que vai vetar trechos do projeto de lei de abuso de autoridade. Durante transmissão nas redes sociais, nesta quinta-feira, o presidente falou sobre o texto, aprovado na Câmara no último dia 14, e descartou o veto integral. Segundo Bolsonaro, os ministros estão propondo impedimentos e só depois disso ele vai analisar o que será ou não vetado. O presidente tem até a próxima quinta-feira para anunciar os vetos ou sancionar o projeto. Ex-diretor da Engevix, Gerson de Mello Almada, pediu a anulação de 2 condenações contra ele na Lava Jato. Destaque de Afonso Marangoni. O ex-diretor da empreiteira Engevix, Gerson de Mello Almada, pediu nesta quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal anule 2 condenações contra ele na Lava Jato. A defesa se baseou na decisão da 2ª turma da Corte, que anulou na última terça-feira uma sentença contra o ex-diretor da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Por 3 votos a 1, os ministros determinaram que o processo volte à fase de alegações finais. Eles entenderam que os delatados devem se manifestar depois dos delatores. E, na ocasião, o ex-juiz Sérgio Moro abriu prazo conjunto para todos os réus. A defesa de Gerson de Mello Almada fez um pedido de extensão do benefício no mesmo processo de Bendini. O ex-diretor da Engevix foi condenado a 34 anos de prisão na Operação Lava Jato. Agora caberá ao ministro Ricardo Lewandowski decidir sobre o pedido de Almada. Na quarta-feira, Fachin remeteu ao plenário do Supremo um processo que discute justamente a ordem das alegações finais de réus, delatores e delatados. O pedido de habeas corpus enviado para análise no plenário é do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Fachin argumenta que o caso deve ser analisado pelos 11 ministros, afirmando ser preciso preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões do Supremo, uniformizando o entendimento das 2 turmas. A força-tarefa da Lava Jato já se manifestou contra a decisão da 2ª turma. Os procuradores sustentam que, se o entendimento for aplicado nos demais casos da operação, poderá anular praticamente todas as condenações, inclusive com a prescrição de vários crimes e a libertação de réus presos. A economia brasileira surpreendeu e cresceu 0,4% no 2º trimestre deste ano. Do Rio de Janeiro, quem traz as informações é Rodrigo Viga. A economia brasileira surpreendeu positivamente no 2º trimestre deste ano, ao crescer 0,4% em relação aos primeiros 3 meses de 2019, segundo o IBGE. Esse resultado de 0,4% é bem acima das estimativas de especialistas e analistas, que estavam esperando um PIB na casa de 0,2%. Foi o melhor 2º trimestre, medido pelo IBGE, desde 2013 para o PIB brasileiro. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, a atividade econômica cresceu 1%. Ainda assim, segundo o IBGE,
Dá para dizer que essa reação, essa recuperação da economia brasileira é lenta e gradual. Até porque no primeiro trimestre a economia brasileira tinha caído 0,1%, segundo dados revisados. Além disso, a atividade econômica do país está agora num patamar equivalente ao de 2012 e cerca de 5% abaixo do pico que foi em 2014, no período pré-crise. Lembrando que no biênio 2015 e 2016, a economia brasileira foi ao fundo do poço, com uma queda acumulada de cerca de 8%. O grande destaque do PIB do segundo trimestre de 2019 foi a construção. Ela vinha de 20 trimestres consecutivos de queda e apresentou um salto, ajudando inclusive o investimento, a formação bruta de capital fixo. Segundo a gerente do IBGE, Cláudia Dionísio, esse foi apenas um primeiro ponto, mas se a recuperação da construção se consolidar, ela será muito importante para uma retomada mais robusta da economia brasileira. A construção, como são 20 trimestres seguidos, também não dá para cair eternamente. Alguma hora ela vai crescer. E nesse segundo trimestre, a gente viu que teve uma certa contratação. Aumentou a população ocupada na construção civil, aumentou a produção de insumos típicos da construção. Então, assim, é um setor que aparentemente, nesse trimestre, ele veio com dados positivos. O que a gente tem que ver se daqui para frente isso vai se manter. Tá? Agora, essa parte da construção que puxou mais, foi mais a parte privada, tá? Tanto aí residencial, comercial, não foi a parte da infraestrutura. No segundo trimestre deste ano, o investimento, a formação bruta de capital fixo, onde está a construção, teve os melhores resultados desde 2013. Por outro lado, a agropecuária, que foi a salvação da lavoura, da economia nos anos de crise, não vai muito bem em 2019, assim como a extrativa mineral, reflexo da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, que é da recorde no primeiro semestre, quase 10%. Se não fosse a extrativa mineral, o PIB, na comparação com o segundo tri do ano passado, teria crescido mais, 1,3%. Do Rio, Rodrigo Viega. Inquérito sobre suspeita de pagamento de Caixa 2 para Renan Calheiros é arquivado pelo STF. A ministra Rosa Weber atendeu o pedido da PGR nesta quinta-feira e determinou o arquivamento da apuração contra o senador, que teria recebido valores da JIF e não declarado. No pedido, a Procuradora-Geral da República argumentou que o mesmo fato é apurado em outro inquérito em andamento. Essa segunda investigação apura suspeitas de repasses ilegais a integrantes do MDB, entre eles Renan Calheiros. Polícia Civil de Minas Gerais abre inquérito para apurar estelionatos em Brumadinho. A corporação vai investigar a ação de um grupo que estaria fraudando o pagamento de benefícios às vítimas do rompimento da barragem da Vale. A mineradora ofereceu uma doação de R$100 mil para as famílias de cada pessoa morta, 50 mil para quem morava no local e 15 mil reais para quem trabalhava na área atingida. A tragédia, que ocorreu em janeiro deste ano, deixou ao menos 248 mortos. Edson Fachin nega mais um habeas corpus ao ex-presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou nesta quinta-feira um pedido da defesa do ex-presidente para reconhecer a suspensão dos procuradores da Lava Jato. A defesa de Lula alegou que as mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicavam que os procuradores atuaram ilegalmente nos processos. No entendimento de Fachin, ao analisar em junho se o ex-presidente deveria ser solto por conta da suspeição de Sérgio Moro, a segunda turma já negou conceder a liberdade ao petista. E agora é hora de sabermos como é que fica a previsão do tempo em todo o país para o final de semana com a Desirê Brant. A semana termina com sol e calor na maior parte do Brasil. Agora, no Rio Grande do Sul, a sexta-feira promete temporais. Isso por causa de uma frente fria que se aproxima. O sistema deverá provocar pancadas de chuva, com muita ventania, descargas elétricas e tem até risco para granizo. A temperatura já não vai subir tanto como subiu nos últimos dias. Também tem previsão para pancadas de chuva em boa parte da região norte do Brasil, a não ser na metade sul do Pará,
e em todo o estado do Tocantins. O Nordeste ainda recebe chuva ao longo da faixa leste da região, principalmente no leste da Bahia. E o mar continua agitado na altura da costa do Nordeste do Brasil. Agora, no interior do país, e isso inclui também praticamente toda a região Sudeste, a sexta promete sol e temperatura lá no alto. Como eu falei, só no Rio Grande do Sul é que a temperatura fica mais amena por causa do mau tempo. Hoje a máxima fica em torno dos 26 graus em Porto Alegre, mas Campo Grande terá máxima de 34, Cuiabá 38, Palmas 36 graus e Teresina 35 graus. Aracaju terá máxima de 28 graus, mesmo com a possibilidade de chuva. Em São Paulo, a semana termina com sol e temperaturas mais altas. Hoje a máxima chega aos 28 graus na capital paulista e amanhã, o sábado, terá máxima de 30 graus. Mas atenção, essa frente fria que hoje está no Rio Grande do Sul vai alcançar São Paulo bem no meio do fim de semana. Tanto é que no domingo o tempo muda. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A Polícia Civil identificou 3 suspeitos de provocar queimadas em área de floresta nativa no sudeste do Pará. Reportagem de Vitor Moraes. A Polícia Civil identificou 3 suspeitos de provocar queimadas em uma área de floresta nativa no sudeste do Pará. O trio é formado por 2 irmãos, donos da fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, além do gerente da propriedade. Eles ainda não foram encontrados e são considerados foragidos. A fazenda fica localizada dentro da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu. De acordo com as investigações, o trio é responsável pela queimada de uma área de mais de 5.000 hectares de floresta em área de reserva ambiental. Durante as buscas foram apreendidos vários documentos, celulares e munições. Todos os autores identificados serão enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e podem responder por crimes contra a flora, fauna, desmatamento, provocação de incêndio e demais crimes. Na quarta-feira, o Exército Brasileiro iniciou o combate a focos de incêndios florestais nos municípios de Altamira, Marabá e outras áreas. Agora são 10 horas e 26 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um breve intervalo. A gente volta em instantes. Jovem Pan News. A todo momento, nossa mente trabalha para dar significado à realidade que nos cerca, através de mecanismos que monitoram nossos comportamentos, interpretam as experiências que vivemos e nos defendem de possíveis ameaças. A nossa autoestima se forma a partir das avaliações que fazemos das nossas habilidades, das nossas características, do nosso valor social. E é por isso que a autoestima representa o quanto nós estamos satisfeitos com quem somos. Por outro lado, um mecanismo que usamos para corrigir eventuais falhas e melhorar o nosso desempenho é a autocrítica. O objetivo da autocrítica é melhorar aquilo que não nos satisfaz, a partir de comparações com experiências passadas, expectativas e com o desempenho de outras pessoas. Identificar as nossas falhas é um passo importante para resolvermos os nossos problemas. Mas a autocrítica exagerada acaba tendo um efeito contrário. Ou seja, faz os problemas parecerem maiores do que realmente são, podendo desencadear ansiedade, depressão e até transtornos alimentares. A linha que separa a autocrítica saudável da tóxica é bem tênue. Alguns sinais podem te ajudar a identificar se você está pegando pesado com você mesmo. Por exemplo, nunca está satisfeito, mesmo quando consegue alcançar seus objetivos ou recebe elogios. Além de não conseguir curtir os frutos do seu esforço, isso faz com que você perca tempo com detalhes sem importância. Sentir-se sobrecarregado o tempo todo. Você nunca está satisfeito e acaba acumulando mais e mais trabalho. Sentir-se culpado o tempo todo. Pessoas muito autocríticas tendem a se responsabilizar por tudo de errado, mesmo que não consiga controlar a situação. Não conseguir pedir ajuda com medo de parecer incapaz, o que pode provocar uma piora ainda mais dos seus problemas. E ser modesto demais. A autocrítica excessiva faz com que as pessoas ignorem ou até mesmo desconheçam seus pontos fortes.
Na medida certa, a autocrítica mantém nossos pés no chão e nos incentiva a melhorar. Mas ficar preso a pensamentos negativos nos impede de seguir em frente. Então, que tal ser mais gentil com você mesmo? Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima! Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 30 minutos. O presidente Jair Bolsonaro chamou de esmola a ajuda de 20 milhões de dólares prometida pelo G7 para o combate às queimadas na Amazônia. Destaque de Natasha Mazaro. O presidente Jair Bolsonaro chamou de esmola a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. O grupo, que reúne as maiores economias do mundo, ofereceu 20 milhões de dólares para ajudar o Brasil a controlar os incêndios. Na semana passada, o presidente Emmanuel Macron confirmou a doação. No entanto, Bolsonaro disse que só aceitaria se o francês retirasse os insultos contra ele. Durante uma transmissão nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que muitos países tentam comprar o Brasil a prestação. Tivemos um encontro na terça-feira com os governadores da região amazônica. Tá? E ali, só um falou em dinheiro. Aquele dinheiro foi aquela esmola oferecida pelo Macron. Tá? O Brasil vale muito mais que 20 milhões de dólares, pelo amor de Deus. Eu havia dito há poucas semanas que alguns países, europeus estavam comprando o Brasil a prestação. Bolsonaro também amenizou a gravidade das queimadas e disse ser falso que a floresta estava em chamas. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que também participou da transmissão, parabenizou a atuação das Forças Armadas para controlar as queimadas. A ação das Forças Armadas imediata, pronta resposta, altamente competente, trabalhando em cima desses focos de incêndio e debelando a maioria deles. Isso aí também não quer dizer que não vai acontecer um recrudescimento em alguns pontos, mas a ação das Forças Armadas foi absolutamente eficiente. Em um evento nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal errou no combate às queimadas na Amazônia. Cometemos erros, sim. Todos os anos nós sabemos que agosto, setembro e outubro é mês de seca e mês de queimada. É igual o 7 de setembro. A gente sabe que tem todo ano. Queimada também tem todo ano. Compete aos entes governamentais em todos os níveis travarem o combate às ilegalidades cometidas nesse momento. Mourão também comentou que certas práticas da população contribuem para a ocorrência de incêndios e que o governo pode intervir. Nessa quinta-feira, o Palácio do Planalto informou que 9 ministros viajarão para Belém e Manaus na semana que vem para reuniões com governadores da região. O governo federal quer discutir com os estados medidas de combate às queimadas, preservação da floresta e desenvolvimento econômico. A comitiva será comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ainda nesta quinta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, levantou a possibilidade de organizar uma reunião específica sobre a Amazônia durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. Ele defendeu que a situação na região é muito séria e que a comunidade internacional devia se mobilizar fortemente para apoiar os países da Amazônia com o objetivo de acabar com os incêndios. Multinacionais querem boicotar a importação de couro, soja e carne enquanto permanecerem o desmatamento e as queimadas na Amazônia. O conglomerado americano VF Corp, dono de marcas como Timberland, Kipling e Vans, foi o primeiro a anunciar restrições à importação de couro brasileiro. A norueguesa Mowi, maior produtora global de salmão, cogita suspender a compra de soja. E a multinacional de alimentos Nestlé fala em reavaliar fornecedores de carne e de cacau.
Em discussão sobre a Amazônia no Congresso, nesta quinta-feira, o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, condenou a passividade do governo. Nós não podemos ficar calados, ficar passivos, quando problemas graves ocorrem e a presidência da República, a quem cabe liderar um processo de reação a esses problemas, prefere apontar dedo acusatório, cometer reiteradas negligências enquanto a Amazônia pegava fogo e enquanto a reputação do Brasil também, mundo afora, pegava fogo. Márcio Gerri afirmou que o Congresso vai debater o tema na semana que vem e não pode permitir recuos na legislação ambiental. O deputado Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, rebateu e disse ser necessário proteger a soberania nacional. Eu não conheço nenhum país do mundo que deixou de viver a sua unidade quando alguém afrontava a sua soberania. Mas eu vejo o Brasil dividido. E aqui eu vou abrir, sem machucar nenhum deputado, não é do meu estilo. Mas existem parlamentares aqui que estão mais para parlamentares da França do que do Brasil. O deputado Eli Borges afirmou que há intenções veladas entre os que alegam defender a Amazônia no exterior. Diante das ameaças de boicote, a ministra da Agricultura afirmou que o setor de couros do Brasil é sustentável. Tereza Cristina pediu cautela e disse que a área tem muito a informar as importadoras para evitar a suspensão em definitivo. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria avaliou como injustas e equivocadas as tentativas de vincular os produtos brasileiros às queimadas na Amazônia. A entidade repudiou a decisão de importadores de suspender a compra e enfatizou o comprometimento do Brasil com a sustentabilidade ambiental. O último relatório da ONU Meio Ambiente mostra que o Brasil está no caminho para cumprir as metas do Acordo de Paris. O Brasil se comprometeu a reduzir em 37% as emissões de CO2 até 2025. Nos últimos 15 anos, o Brasil investiu 32 bilhões de dólares em projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Ao menos 27 secretarias e subprefeituras da capital paulista aderiram ao programa de compliance da Prefeitura de São Paulo. Quem conta os detalhes é o repórter Thiago Muniz. A Prefeitura de São Paulo quer que as secretarias e subprefeituras incorporem no cotidiano delas uma palavrinha que está muito na moda no mundo corporativo. Se trata do compliance, termo em inglês para representar o conjunto de boas práticas e integridade, visando evitar irregularidades e principalmente corrupção. A capital paulista já possui um órgão que cuida disso, a Controladoria Geral do município. No entanto, a CGM quer fazer com que cada órgão da administração direta tenha servidores que possam implementar essas ações internamente. Nesta quinta-feira, a gestão Covas começou a capacitação desses profissionais. Com adesão facultativa, 27 das 56 secretarias e subprefeituras da cidade aderiram ao programa, ou seja, menos da metade. O controlador-geral do município considera um número bom, por ter sido uma inclusão voluntária, e espera que o processo seja concluído no ano que vem. Gustavo Húngaro destaca que a iniciativa faz com que os órgãos tenham pelo menos um profissional atento às orientações dos organismos de controle. Essas 27 secretarias e subprefeituras já passaram agora a ter, então, pelo menos uma pessoa responsável pelo seu próprio controle interno, para acompanhar as recomendações da Controladoria, do Tribunal de Contas, para zelar por essa integridade, pela legalidade nos diversos procedimentos. O trabalho das secretarias e subprefeituras vai ser desenvolvido ao longo do segundo semestre. As ações devem contribuir para que a gestão Covas aumente o índice de integridade do município. Se trata de um patamar que mede como a administração municipal realiza as práticas de compliance. A expectativa é que a prefeitura termine 2020 com uma nota 6,25, numa escala que vai de 0 a 10. O governo da Colômbia prometeu reagir ao retorno de parte das Farc para a luta armada. Destaque internacional de Matheus Meirelles. O governo da Colômbia promete reação ao retorno de parte das Farc para a luta armada. Nesta quinta-feira, o ex-número 2 da guerrilha, Iván Márquez, divulgou o vídeo em que anuncia uma nova etapa do confronto. Segundo ele, houve uma traição do Estado ao acordo de paz assinado em 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Anunciamos ao mundo que ha começado a segunda Marquetalia,
bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Ivan Marques foi dos principais negociadores do acordo de 2016 e chegou a ser eleito senador, mas perdeu o mandato ao não ir tomar posse. Em resposta, o presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que enviará uma equipe especial do Exército para combater os dissidentes da guerrilha. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. O antecessor de Iván Duque, Juan Manuel Santos, foi quem assinou o acordo de paz. O ex-comandante das Farc, Rodrigo Londoño, que chegou ao pacto com o governo colombiano em 2016, pediu desculpas aos cidadãos e à comunidade internacional. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz e a justiça social. Atualmente, Londoño preside o partido Força Comum Alternativa Revolucionária, que surgiu a partir da dissolução das Farc e conquistou 10 cadeiras no Congresso. Segundo o alto comissário para a paz do governo colombiano, Miguel Ceballos, há indícios de envolvimento chavista. Para ele, está claro que a ditadura de Nicolás Maduro está apoiando o grupo armado. Maduro's dictatorship, this regime is supporting this group. Ceballos acredita que ex-membros das Farc e do Exército de Libertação Nacional estejam escondidos em território venezuelano. A preocupação do governo é que os dissidentes se unam a guerrilheiros de grupos menores. A estimativa é que cerca de 2.000 ex-combatentes não tenham sido incorporados no processo de desmobilização das Farc e de retomada da paz na Colômbia. A Assembleia Geral da ONU pode debater a situação da Amazônia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reforçou nesta quinta-feira a necessidade de discutir e apoiar o combate aos incêndios na floresta. A ideia é promover uma reunião paralela durante a Assembleia Geral, que está marcada para acontecer entre os dias 20 e 23 de setembro em Nova York. Na avaliação de Guterres, a comunidade internacional deve se mobilizar para ajudar os países atingidos pelo fogo. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional diz que a Amazônia é objeto de cobiça internacional por conta dos recursos naturais e da biodiversidade. O general Augusto Heleno criticou o presidente francês nesta quinta durante um discurso na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Ele afirmou que Emmanuel Macron ofendeu o governo brasileiro e que o país não pode ser difamado mundialmente por interesses políticos. Por fim, o ministro comentou o combate aos incêndios na floresta e disse que a operação está sendo um sucesso. Juízes vão atuar juntos na Operação Lava Jato em Curitiba. A juíza federal substituta, Gabriela Hardit, foi autorizada a despachar em conjunto com Luiz Antônio Bonar, sucessor de Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal. A determinação é da Corregedoria Regional de Justiça Federal. De acordo com a portaria, a juíza vai atuar em regime de auxílio nas etapas anteriores à apresentação de denúncia e posteriores à publicação da sentença, enquanto o Bonar ficará com as ações já abertas. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, disse que não há definição sobre a inclusão de policiais militares e de bombeiros na reforma dos oficiais das Forças Armadas. Vitor Brown. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse nesta quinta-feira que ainda não há definição sobre a possível inclusão de policiais militares e bombeiros no projeto de lei que trata do regime previdenciário dos oficiais das Forças Armadas. Marinho participou de uma audiência pública na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está analisando a proposta. Durante o debate, ele foi questionado pelos parlamentares sobre os motivos que levaram o governo a deixar policiais militares e bombeiros fora do texto. Na hora em que o governo manda um projeto, ele manda o projeto e sabendo que o parlamento ele vai
se debruçar sobre o projeto, vai aperfeiçoar o projeto, vai modificar o projeto, é próprio do processo democrático. Depois da audiência, Marinho voltou a dizer que a entrada dos militares no projeto terá que ser decidida pelos deputados e cobrou responsabilidade. Não adianta simplesmente trazermos para dentro do processo os policiais militares sem que haja uma contrapartida fiscal. O projeto de lei que trata das regras de aposentadoria dos oficiais das Forças Armadas prevê uma economia líquida de 10 bilhões 450 milhões de reais em 10 anos. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar o governador de São Paulo, João Dória, e também o apresentador Luciano Huck pela compra de jatinhos com empréstimos do BNDES. Quem conta os detalhes é a repórter Camila Yunes. O presidente Jair Bolsonaro criticou o governador de São Paulo, João Dória, e o apresentador Luciano Huck. Durante a live semanal realizada às quintas-feiras, Bolsonaro os questionou sobre empréstimos feitos com o BNDES para a compra de jatinhos. Que esse Luciano Huck? Que teta, hein? Eu sou o último capítulo do caos. Faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas poxa, só para peixe. João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. E depois peça de... Eu vejo o Dória falando de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Recentemente, o BNDES divulgou uma lista de contratos com a Embraer a juros subsidiados no valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais. A empresa Dória Administração de Bens do Governador é uma das citadas, com empréstimo de 44 milhões de reais. O apresentador Luciano Huck também é mencionado por ter pegado com o banco 17 milhões e 700 mil reais através do financiamento de máquinas e equipamentos. Na mesma transmissão, o presidente Jair Bolsonaro falou que irá conceder indulto a policiais presos injustamente. No final do ano, vai ter policial nesse indulto aqui. Espero que o pessoal me abasteça de novo para a gente analisar, quem tiver em condições de ver, para a gente botar na rua. Em 2018, o presidente criticou a medida que concede liberdade a alguns presos no final do ano, o chamado indulto de Natal, e que ela acabaria no seu governo. No entanto, em fevereiro deste ano, ele concedeu o perdão da pena a detentos portadores de doenças graves. Mas a decisão só vale para aqueles que não estão presos por cometer crimes violentos, por corrupção ou tráfico de drogas. O senador Major Olímpio admitiu que pode deixar o PSL e continuar seu mandato sem partido. Daniel Lian. O senador por São Paulo, Major Olímpio, diz que pode sair do PSL e ficar sem partido no Senado. Em entrevista ao programa Pânico, ele apontou que a legenda atravessa um momento de algumas agonias, mas continuará apoiando as ações do governo. Não vou deixar de apoiar o governo Bolsonaro, as bandeiras do Bolsonaro. Ele está no caminho certo, sim, para colocar o nosso país nos trilhos. Olímpio saiu em defesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive do seu jeito de ser. Ele, ao estilo Bolsonaro de ser, ele vai lá e dá as cutucadas dele, às vezes, como ele mesmo diz, dá umas caneladas, dá umas caneladas lá com o Congresso, dá umas caneladas, divide algumas bolas que os caras que são do marketing político, assessoria, os caras falam, ai, agora ferrou. O senador endossa a candidatura da companheira de partido, deputada Joyce Hasselmann, à Prefeitura de São Paulo. Racionalmente, com os quadros que nós temos hoje dentro do PSL, ela é a candidata com maior potencial de eleição, porque ela fez mais de 1 milhão de votos. Se ela for candidata pelo PSL, ela vai ter o apoiamento do presidente Bolsonaro, ela vai ter o nosso apoiamento. O parlamentar criticou o fundo partidário em cerca de 2 bilhões de reais e aproveitou para lembrar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, já não tem dinheiro para pagar bolsas de pesquisadores e que a verba para campanhas políticas poderia ser usada em outras áreas mais importantes.
A ex-deputada federal Manuela Dávila prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília para esclarecer a relação dela com o hacker que liderou o ataque a celulares de autoridades. Vitória Bel. A ex-deputada federal e candidata à vice-presidência Manuela Dávila, do PCdoB, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, em Brasília, para esclarecer a relação dela com o hacker que liderou o ataque a celulares de autoridades. Manuela já havia fornecido uma cópia das conversas com o hacker Walter Delgatti Neto para a PF há cerca de um mês e agora entregou o celular aos investigadores. Ela afirmou nesta quinta-feira no Twitter que a análise do aparelho vai confirmar que as informações prestadas em depoimento são verdadeiras. Segundo a ex-candidata, a entrega do aparelho e o depoimento prestado ocorreram de forma voluntária e tem o objetivo de contribuir com as investigações. Manuela foi citada por Walter Delgatti Neto como a pessoa que lhe forneceu o contato do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. Greenwald divulgou diálogos atribuídos a procuradores da Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Manuela também foi convidada a prestar esclarecimentos sobre o caso pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ainda não há data para ela comparecer. E vamos agora até Brasília conversar ao vivo com Zé Maria Trindade. Zé, bom dia para você. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado positivo do PIB. Ele disse que o Brasil está saindo do buraco em que o PT o colocou e que o crescimento da economia é lento igual a um transatlântico. Bom dia para você, Zé. E antes do seu comentário, eu queria chamar esse vídeo para a gente acompanhar aqui, pode ser? Não é rápido, é do trimestre. Rápido se eu fosse o Ernesto Carneiro. Tá? Não, olha, mas é lógico que é lento. A economia é igual um transatlântico, não é de uma hora para outra, né? Até uma facada, quando o pessoal está endividado aí, é devagar, é complicado, é te recuperar. Agora, o que é bom nesses números, né, é porque vem em cima de investimento e não em cima de consumo. É isso, Zé. Qual foi a repercussão aí dessa fala do presidente Jair Bolsonaro? É isso, Nicole. Muito bom dia a todos. Olha, Nicole, desde ontem o presidente Jair Bolsonaro está comemorando e esfregando na cara aí dos pessimistas esse resultado importante do PIB, né? O Produto Interno Bruto, o PIB, é o resultado das riquezas, da soma das riquezas do país. Muitos economistas torcem para esse número porque, na verdade, ele mostra um crescimento econômico e não um desenvolvimento do país. Mas é importante, 0,4%, não é exatamente um PIB grande, né? Mas interrompe uma tendência de queda do PIB brasileiro. No segundo semestre em queda, 2 trimestres em queda, né? Aí já se configuraria uma recessão técnica. Então, o Brasil sai tecnicamente desta possibilidade de recessão. A economia, ela anda muito com expectativa. E esse resultado anima muito a expectativa da economia do Brasil. Ali tem algumas características que já foram, inclusive, comentadas aqui. Mas vamos lá. Crescimento, 0,4%. Pequeno, mas crescimento. E não estagnação ou queda nas riquezas nacionais, né? E alguns números ali surpreendem, como, por exemplo, o crescimento da economia na indústria. Isso é importante porque a indústria puxa ali a geração de empregos. A indústria cresceu quase o dobro da média do crescimento. Cresceu 0,7%. Agora, quem cresceu muito também foi a construção civil, principalmente a área de moradia. Esse crescimento da construção ficou em 1,9%, né? Quase 4 vezes a mais do que a média do crescimento, que a média do PIB. São vários setores. O PIB leva-se em consideração o crescimento da indústria, prestação de serviço e também a agropecuária, que desta vez não puxou o PIB para cima e caiu um pouco. Agora, um setor que caiu também foi o setor extrativista, né? E aí entra a área de minério, caiu em 3,8%. E isso, Nicole, é explicado ali pela tragédia de Brumadinho, né? Onde houve uma queda na extração de minérios e isso acabou provocando essa queda. Caiu também a exportação em 1,6%, e aí a explicação é a crise internacional, principalmente do nosso vizinho aqui, a Argentina, que diminuiu um pouco o ritmo de importação do Brasil. Então, esta é a radiografia e o presidente compara muito bem.
a economia é um transatlântico, se move devagar, lentamente, porém ele é carregado de uma inércia muito grande. Quando ele está em movimento, tende a ficar em movimento. Quando está parado, tende a ficar parado e fica muito difícil de inverter um desses movimentos diante ali da inércia de um transatlântico, que é uma massa muito grande, né? É uma comparação feliz. Zé, falando ainda de economia, hoje o governo federal deve entregar o orçamento 2020, mas esse orçamento está em alerta aí para alguns ministros, entre eles Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, e também Abraham Weintraub, da Educação. Parece que não vai ter verba suficiente para todos os programas, para todas as ações necessárias, né? É o primeiro orçamento do governo Jair Bolsonaro. Esse orçamento que nós estamos executando aí, de 2019, foi elaborado com base na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo Michel Temer, e também o orçamento elaborado pelo governo anterior. E esse orçamento que será entregue ao Congresso Nacional, né, foi elaborado já na equipe Bolsonaro e com base aí nas informações do atual governo. A característica que ajudou, inclusive, o crescimento do PIB é esta crença na política do presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que mostra um controle dos gastos públicos. Isto é muito positivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi elaborada também por esse governo, já traça ali as diretrizes do orçamento, do projeto de orçamento que será apresentado ao Congresso Nacional. E realmente mostra ali dificuldades. Os ministérios apresentam ao Ministério da Economia as suas expectativas e projetos, né? E o Ministério da Economia faz esse acerto, porque um orçamento ele tem que amarrar as pontas, ou seja, coincidir projetos de gastos com a percepção de arrecadação. Isso é muito importante. E devo dizer que este resultado acabou modificando ali um pouco o orçamento, principalmente com relação à expectativa de arrecadação. É muito importante e sempre, olha, Nicole, onde há dinheiro, há disputa, não tem jeito, né? Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem porque não conhece dinheiro. Então, assim, na esplanada dos ministérios, as cotoveladas ali por verbas são naturais e até tradicionais. E Zé, qual que é o trâmite desse projeto? Até quando que ele precisa ser avaliado e também votado, né, aprovado pelo Congresso? Ele tem que ser apresentado nos próximos dias, obrigatoriamente, e o orçamento tem que ser aprovado até o final do ano. O Congresso sai em recesso no dia 17 de dezembro e ele deve ser aprovado até o dia 17. Primeiro analisado na Comissão Mista de Orçamento. É uma comissão formada de deputados e senadores e depois vai para o plenário do Congresso Nacional. A reunião do Congresso é Câmara e Senado na mesma sessão, no mesmo plenário, né? E é o último ato e o mais importante ato do Congresso Nacional é aprovar o orçamento, uma espécie de mapa dos investimentos públicos no ano que vem, contendo ali a expectativa de arrecadação e os projetos do governo. E ali estão os gastos na manutenção da máquina, investimentos, né? E é nesse retrato que fica o peso da Previdência e da folha de pagamento. Esses dois pesos estão muito grandes aí no orçamento da União. E só para a gente fechar, Zé, teve também uma notícia que me chamou bastante atenção. A gente estava discutindo aí ao longo dos últimos meses a respeito da sucessão da Procuradoria-Geral da República e parece que o presidente Jair Bolsonaro, comentando aí a amigos, a pessoas próximas, de que ele pretende não indicar uma pessoa à PGR, mas sim deixar o subprocurador-geral de forma interina, o Alcídios Martins, no cargo de Raquel Dodge. É isso? Exatamente. Não é a primeira vez. A gestão Raquel Dodge vai até o dia 17 de setembro, né? E a partir daí o subprocurador entra como interino. É um tempo a mais para o presidente Jair Bolsonaro fazer essa escolha. Ele disse que é preciso escolher muito e comparou até um cardápio de um restaurante onde se tem muitas opções boas. Então, entre as opções boas, se até o dia 18 de setembro, né, não houver um procurador-geral indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, sabatinado e aprovado em votação secreta no plenário do Senado, aí entra o substituto. Olha, Nicole, eu costumo dizer que aqui existem novelas, que a gente segue ali capítulo a capítulo, e existem várias novelas abertas.
Uma delas é exatamente a indicação do novo Procurador-Geral da República. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem que decidir também sobre os vetos à lei que regulamenta o abuso de autoridade. Ali ele já definiu que vai vetar parcialmente, ou seja, alguns pontos, e não a lei total, como querem algumas associações de classe e alguns setores da sociedade. Então, o presidente tem ainda que decidir até o dia 5. Além disso, outra novela aí está no Supremo, 2 novelas. Uma é sobre vetos ao uso dos dados do COAF e da Receita Federal, né? O plenário tem que decidir. E, mais recentemente, a novela aí que foi aberta sobre se o réu deve apresentar as suas alegações finais depois do delator, junto com o delator, né? Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Um bom dia para você, bom final de semana. Obrigado, bom dia. E agora são 10 horas e 59 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias dessa sexta-feira. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde das crianças. Doutor Paulo Paque. Existe um padrão para a criança dormir nas 24 horas? Claro que vai depender muito da fisiologia da criança, da forma como o seu organismo funciona e também da sua idade. Um bebezinho recém-nascido na primeira semana dorme 22, 23, 20 horas nas 24 horas do dia. Na medida que a criança vai amadurecendo, o tempo de vigília, o tempo que a criança está acordada, vai ficando maior. Até para a gente poder estimular a criança, até para a criança poder aprender como é a vida, como é o mundo. Então esse estímulo que é importante para o desenvolvimento cerebral, com a criança dormindo, obviamente, ele é muito parcial. Então, o número de horas de sono tem que ser aquele em que a criança, quando acordada, demonstre bem-estar. Então, não existe um X de horas determinado, mas meu filho não dorme 11 horas por noite, ele dorme 9 horas. A criança está bem. Agora, o importante é a criança dormir cedo. Não é tão importante quanto dormir cedo o número de horas que a criança dorme durante a noite. Então, a criança não deve dormir, nem o adulto deveria, na verdade, dormir depois das 21 horas. No máximo, 9 horas da noite. Isso facilita a liberação de vários hormônios no meio da madrugada que levam a crescimento e manutenção da saúde. Então, a criança deve dormir no máximo até 9 horas da noite e o número de horas tem que ser aquele que ela acorde bem e passe um dia bom depois. Normalmente, até 2 anos e meio, a criança também tem uma dormida durante o dia. É comum que dentro do primeiro ano durma um pouco pela manhã e um pouco depois do almoço e normalmente depois de 1 ano, 1 ano e meio, ela passa a dormir uma vez só por dia depois do almoço. Esse sono varia de criança para criança, vai de 40 minutos até 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos é o que a gente acontece. E a partir dos 2 anos e meio, 3, a maioria das crianças larga esse sono do dia e fica só com o seu sono noturno. Portanto, ela tem que dormir um tanto em que ela acorde bem no dia seguinte e que ela não vá dormir depois das 9 horas da noite, se for muito pouco depois disso. Saúde das crianças. Doutor Paulo Paque. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta e a gente vai agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Olá, bom dia. Bom dia. O PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, de acordo com dados divulgados nesta quinta pelo IBGE.
o resultado foi melhor que o esperado pelos analistas. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 1%. No primeiro trimestre, a economia havia tido um desempenho negativo de 0,1% em relação ao resultado dos últimos 3 meses de 2018, após 8 trimestres seguidos de alta. Se o resultado do segundo trimestre também tivesse sido negativo, o Brasil teria entrado em recessão técnica, que é caracterizada por 2 trimestres seguidos de queda na atividade econômica. Disso nos livramos. Na avaliação por setores, o melhor desempenho foi o da indústria, com crescimento de 0,7% em relação ao primeiro trimestre. O resultado positivo foi puxado pela expansão nas indústrias de transformação e construção, que subiu 2%. Chama a atenção o resultado na construção. É a primeira alta depois de 20 quedas consecutivas nessa base de comparação. Mesmo com esse resultado acima do esperado, a economia brasileira ainda pode ser considerada dentro de um quadro de estagnação e está muito longe de recuperar o que perdeu durante os anos da recessão causada pelo PT. De acordo com o IBGE, a economia ainda está 4,8% abaixo do pico alcançado no primeiro trimestre de 2014. O quadro de persistência no elevado índice de desemprego prejudica o lado da demanda, enquanto as incertezas políticas afetam o lado dos investimentos. Se o governo tem méritos pelo avanço da agenda de reformas, em especial a previdenciária e a MP da liberdade econômica, o presidente tem contribuído para um clima de insegurança política ao abusar da sua retórica e tática de confronto permanente. O cenário externo não tem ajudado muito também, com a crise argentina e a guerra comercial entre Estados Unidos e China, gerando mais dúvidas. Há ainda as novas incertezas de impacto da crise ambiental no agronegócio. Alguns economistas, como o caso do Eduardo Gianetti, já defendem um impulso fiscal, ou seja, aumentar gastos públicos para estimular a economia, o que eu considero temerário. O caminho deve ser justamente o oposto: intensificar o corte de gastos do governo, as reformas estruturais, as privatizações e trabalhar para criar um ambiente político mais estável. Somente assim as empresas vão tirar da gaveta os seus projetos de investimento. Após denúncias sobre esquema de propina, o prefeito Bruno Covas defende investigação da administração do metrô de São Paulo. Reportagem de Marcelo Matos. Bruno Covas defende investigação no metrô de São Paulo. Após funcionário por 42 anos na companhia, o ex-diretor Sérgio Correia Brasil relatar em delação premiada um esquema de propina nos governos estaduais tucanos de Geraldo Alckmin e José Serra. Que se averigue, que se investigue. Somos contra deixar para debaixo do tapete qualquer tipo de denúncia. As denúncias, o ônus da prova cabe a quem acusa. Vamos verificar as provas agora que vão ser juntadas, de que forma vai se comprovar ou não esse tipo de fala. E não tem um problema, vamos aguardar a justiça. A justiça é para todos. Não tem nenhuma questão para ser colocada para debaixo do tapete. Alckmin e Serra não são citados como beneficiários diretos da delação do ex-diretor do metrô, Sérgio Correia Brasil, que afirmou aos procuradores da Lava Jato que o esquema começou em 2004 e seguiu até as eleições de 2014. Nas obras das linhas 2 verde, 5 lilás e licitação das 6 laranja, com as empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. E a Prefeitura de São Paulo estuda prorrogar a campanha de vacinação contra o sarampo. Quem conta os detalhes é Tiago Muniz. Diante da baixa adesão, a Prefeitura de São Paulo estuda estender mais uma vez a campanha de vacinação contra o sarampo. Até quarta-feira, a data do último balanço, a cidade havia imunizado pouco mais de 41% dos jovens com idades de 15 a 29 anos. Este é um dos principais públicos-alvo, seguido de bebês com 6 a 11 meses, que tem cobertura de 63%, também abaixo da meta. O surto atual no município registra 1.367 casos confirmados e uma morte, a primeira neste século ocorrida no Brasil. Todas as 465 unidades básicas de saúde da capital paulista estão fornecendo a vacina até sábado. Diante do prazo e da adesão inferior ao necessário, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que há a possibilidade de continuação da campanha. A prefeitura já está discutindo com o Ministério da Saúde essa prorrogação. E a gente volta a insistir com a população para que procure um posto de saúde
saúde para que vá se vacinar. É importante. O sarampo durante muito tempo esteve ausente do dia a dia da população. Nós tivemos uma geração que deixou de se vacinar. O Ministério da Saúde já enviou 1.600.000 doses extras da vacina para todo o país desde o início da semana. A maior parte disso para o estado de São Paulo. Apesar de estar destinada a jovens e bebês, pessoas de outras idades podem se imunizar, caso não esteja com a proteção em dia ou mesmo se tiverem dúvidas. E a gente segue falando da Prefeitura de São Paulo. O prefeito Bruno Covas disse que vai sancionar uma lei que proíbe que pessoas fumem em parques públicos municipais da cidade. Quem traz mais informações sobre essa lei é o repórter Vitor Moraes, que está ao vivo aqui conosco. Oi, Vitor, bom dia para você. Muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. É isso mesmo, Nicole. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei que proíbe o consumo de cigarro, de qualquer derivado do tabaco dentro dos parques municipais aqui da capital paulista. Essa sexta-feira com ensolarada, né, Nicole? Muita gente aqui no parque, fala aqui do Parque Ibirapuera, muita gente se exercitando, um ótimo dia para fazer exercício, e realmente é uma lei que não combina, né? Porque as pessoas que vêm ao parque não querem ser incomodadas com um cigarro. O prefeito Bruno Covas disse que multas serão implementadas caso as pessoas não respeitem essa lei. A multa pode aí chegar a R$500 e até dobrar em caso de reincidência. Mas o Bruno Covas falou que é muito mais uma lei para conscientizar as pessoas. E lembrou da lei que proíbe que as pessoas fumem dentro de bares e restaurantes, que faz tempo já que ela foi aprovada e até agora não houve nenhuma multa. Vamos ouvi-lo. O projeto prevê, inclusive, a criação de espaços de fumódromos nos parques, que serão definidos pelo Conselho Gestor, ou seja, é a população que faz parte do Conselho que vai definir aonde vão ficar confinados os fumantes. E, é claro, agora se impõe uma dificuldade para o município, que é fiscalizar a aplicação da legislação. Certamente teremos esse desafio pelos próximos dias. Mas quantas multas são aplicadas hoje na cidade de São Paulo por fumar dentro de bar e restaurante? Zero. E não se vê ninguém desrespeitando a legislação, porque a população já assimilou essa regra e não consegue nem mesmo pensar na hipótese do ambiente confinado como restaurante em que se fuma. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, brevemente, nós teremos esse mesmo tipo de comportamento, inclusive da sanção, que é a sanção mais importante, que é a sanção social, que é quando a população cobra atitude e respeito por parte da própria população. Isso é muito mais valioso do que colocar um monte de fiscal para poder fiscalizar essa lei. Tá aí, portanto, o prefeito Bruno Covas, lembrando que essa lei ela foi proposta pelo vereador Ricardo Teixeira, do Democratas. E assim, Nicole, o prazo de começar a fiscalização, de começarem as multas é de 60 dias. Mas assim como o prefeito bem lembrou, é uma questão social, uma questão de conscientização, porque não tem absolutamente nada a ver você acender um cigarro no meio de um parque onde todo mundo vem se exercitar, onde tem muita área verde. Então fica essa mensagem aí para o povo paulistano, que eu acho que vai captar bem. Obrigada, Vitor, pelas informações. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Eduardo Bolsonaro viaja aos Estados Unidos acompanhado pelo ministro Ernesto Araújo para se encontrar com o presidente norte-americano Donald Trump. Quem conta os detalhes de Brasília é Luciana Verdolim. O deputado Eduardo Bolsonaro, que deverá ser indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos, tem encontro hoje juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, com o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de agradecer o apoio que tem recebido de Trump. A sua defesa do Brasil por ocasião do encontro
do G7. O deputado Eduardo Bolsonaro explicou que entre os assuntos que deverão ser abordados hoje, vale ressaltar também a reunião dos países aqui da região amazônica no início de setembro, quando serão discutidas a questão não só das queimadas, que tem que ser combatidas, mas também a melhoria do meio ambiente e um plano conjunto de defesa das soberanias nacionais. Assim como o pai, o deputado disse que pretende agradecer o apoio de Donald Trump, que teria se colocado contra o presidente da França, Emmanuel Macron. Até onde eu sei, ele não deixou que prevalecesse a tese do Macron de que a questão das queimadas aconteceram de agora, né, durante o governo Bolsonaro, tentando fazer ganhos políticos com relação a isso. Até porque a floresta não pega fogo, a floresta é um local úmido. As queimadas elas são pontuais nesse período de seca, mas principalmente nasquelas regiões que já foram desmatadas. O deputado disse não achar estranha a presença dele na comitiva, sem ter sido encaminhada a indicação do nome dele para a Embaixada dos Estados Unidos em Washington. Ressaltou que essa não será a primeira viagem para os Estados Unidos e, com relação à indicação, o deputado disse que não tem pressa, que antes da formalização pretende conversar com todos os senadores. De Brasília, Luciana Verdolim. Polícia Civil do Pará encontra garimpos ilegais em Altamira. Agentes da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Altamira e Santarém deflagraram ontem a Operação Castelo de Ouro. 3 garimpos clandestinos foram localizados no distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira. 2 pessoas foram presas e máquinas acabaram apreendidas. De acordo com as investigações, as atividades estavam causando danos ambientais na região devido à extração ilegal em busca de ouro. Integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as Fake News serão escolhidos na próxima segunda-feira. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou nesta quinta que a investigação terá início já na próxima semana. Ele adiantou que a presidência do colegiado ficará a cargo de um senador, enquanto a relatoria será de um deputado federal. A comissão terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos para influenciar as últimas eleições e os ataques cibernéticos contra autoridades. Jair Bolsonaro estuda manter interino na Procuradoria-Geral da República por tempo indeterminado. A revelação foi feita nesta quinta-feira pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Caso confirme a intenção, Raquel Dodge será substituída pelo subprocurador-geral Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. A medida acontece devido à dificuldade do presidente em encontrar um nome para assumir o comando do Ministério Público Federal, o que deve acontecer até o dia 17 de setembro. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não vê motivos para a liberação do plantio da cannabis para uso medicinal no Brasil. Nani Cox. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que não há motivos para liberar o plantio da cannabis para uso medicinal no país. O ministério recomendou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceda o registro a remédios à base da planta somente para casos de epilepsia refratária, quando a doença não responde ao tratamento convencional. De acordo com o ministro, o medicamento seria destinado a um grupo pequeno de pessoas, o que descarta a necessidade de grandes plantios. Um cultivo em menor escala acabaria encarecendo demais o produto final. Como saída, o ministro da Saúde defendeu a produção sintética do canabidiol e a importação do medicamento. Mandetta aproveitou para reiterar que a pasta é contrária à liberação da maconha no Brasil. Na mesma linha, o Ministério da Cidadania se posicionou contra a autorização do plantio da cannabis para fins medicinais. Osmar Terra, no entanto, afirmou ser favorável à produção de canabidiol sintético. Na semana passada, a Anvisa concluiu a consulta pública sobre o plantio de maconha medicinal com 554 contribuições. Os diretores da agência vão analisar as participações antes de tomar uma decisão final. O órgão não precisa da confirmação do governo federal ou do Congresso para colocar em prática o que for decidido.
A Volkswagen prometeu investir 2 bilhões e 400 milhões de reais em São Paulo em 2020. Alex Rufo. Que na fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, foi anunciado que 2,4 bilhões de reais dos 7 bilhões programados até 2020 serão direcionados para as fábricas paulistas. O presidente da Volkswagen para a América Latina, Pablo Dicci, reforçou ao governador João Dória o compromisso da empresa com o Brasil e também fala da importância do novo lançamento da marca. A importância desse investimento de 2,4 bilhões de reais, não só pelo valor, principalmente pelo conhecimento que nós estamos desenvolvendo com os engenheiros e engenheiros do Brasil para desenvolver o carro de zero. E não só o desenho do carro, também é toda a parte de infotainment, toda a parte de conectividade de uma forma simples, pragmática, muito fácil para o consumidor utilizar. Nós fizemos muitas pesquisas no Brasil, com consumidores brasileiros de diferentes regiões, argentinos, chilenos, uruguaios, e foi um sucesso. E nós vamos lançar o carro no ano próximo. E o nosso Conselho Mundial, quando viu o carro no ano passado, adoraram o carro e fizeram as mesmas pesquisas aqui na Europa com consumidores locais. E aquele carro nosso desenhado no Brasil foi um sucesso também nas pesquisas aqui na Europa. Então, a partir do ano próximo, ou 2021, eles vão produzir o carro aqui na Europa, desenvolvido no Brasil. E isso é um grande orgulho para nós. O governador de São Paulo, João Dória, avalia o investimento total da marca e aproveita para fazer um balanço dos 8 primeiros meses do ano. Uma parceria muito importante, a Volkswagen acaba de anunciar aqui, através do seu presidente mundial de operações e também do presidente no Brasil, Pablo Dicci, um investimento novo de 2,4 bilhões de reais nas suas fábricas de São Bernardo do Campo e São Carlos, para a produção de um novo veículo, cujo desenho foi realizado no Brasil por técnicos brasileiros e foi apresentado hoje aqui, pelo menos em linhas gerais, mas que vai gerar também 1.500 novos empregos nessas duas fábricas, nesses 2 anos, 2019 e 2020, dos quais 400 empregos diretos, 1.100 empregos indiretos. E um investimento robusto de 2,4 bilhões em 2 anos. E muito em breve esperamos também poder anunciar os novos investimentos para um novo período 2021 e 2022 na mesma Volkswagen. Governador, gostaria que o senhor desse um raio-x geral do que foram esses 8 primeiros meses desse ano aqui de 2019. Alex, foi um balanço bastante positivo, há pouco falávamos nesse sentido. Esses programas de captação de investimentos internacionais que fizemos para São Paulo vêm produzindo resultados concretos e efetivos, alguns investimentos de curto prazo, como esse da Volkswagen, de até 2 anos, de médio prazo até 4 anos e de longo prazo até 10 anos. A importância desse investimento vai além dos números, conforme explica o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Ele é um investimento que vai muito além dos anunciados 2,4 bilhões de reais a serem financeiramente investidos este ano e o ano 2020. O que é significativo aqui é que o desenvolvimento industrial, não só o modelo, o design, mas também o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de peças, testes de preferência de clientes no mundo inteiro foram conduzidos do Brasil e foram conduzidos no Brasil. Então, isso significa um salto na industrialização, uma nova etapa. São países que desenvolvem tecnologia, que também exportam tecnologia, que criam novos produtos. Eu até disse que o Brasil, em relação à Volkswagen, a empresa teve 2 momentos históricos do Brasil. O primeiro foi quando anunciou a fábrica no Brasil, que foi ainda no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que lançou todo o programa de incentivos para a indústria automobilística no final da década de 50, etc. E que a indústria se estabeleceu no Brasil. Mas agora é a primeira vez onde ela desenvolve um produto global no Brasil e não apenas traz produtos já desenvolvidos, já testados em outros países para serem vendidos no mercado brasileiro. Novo carro, novos investimentos e otimismo tanto do governo do estado de São Paulo como com a perspectiva de novos empregos e aquecimento da economia. De Wolfsburg, da Alemanha, Alex Rufo para o Jornal da Manhã.
11 horas e 22 minutos e agora a gente vai até o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga, que já está ao vivo aqui com a gente. Viga, bom dia para você. Ontem a gente estava falando sobre PIB e hoje você também tem informações sobre desemprego, é isso? Bom dia. Bom dia, Nicole. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rapidinho, tá? Porque teve um caso que aconteceu agora há pouco de um policial morto, né, um subtenente, na porta da casa dele, em Duque e Caxias, na Baixada Fluminense, levando aquelas estatísticas, né, tristes, terríveis, de violência contra os próprios policiais, os agentes de segurança aqui do Rio de Janeiro. Tem também o caso de jogador de futebol amador que foi morto num tiroteio entre policiais e traficantes na Pavuna, quando estava chegando em casa no Complexo da Pedreiro. Chama atenção que ele morreu com um tiro, né, uma bala perdida na nuca. Isso precisa ser melhor apurado, porque nuca normalmente é um local utilizado por matadores para execução. E tem ainda outras operações da polícia acontecendo aqui e acolá, não só no Rio, mas também na Baixada Fluminense. Agora sim, Nicole, sobre o desemprego, você conhece a lei do meio copo, Nicole? Sim, tem que olhar para o copo meio cheio, né? Melhor não olhar para o meio vazio. Exatamente. A gente tem duas perspectivas, dois ângulos para serem analisados em torno desses resultados da PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, do mês de julho. É um trimestre móvel, ou seja, é o trimestre encerrado em julho, é o trimestre encerrado em junho, trimestre encerrado em maio, que gera uma distorção, às vezes, em relação ao trimestre calendário. Mas o fato é que o desemprego diminuiu, viu, Nicole? A taxa baixou para 11,8%, tinha sido 12% no trimestre encerrado em junho e agora baixou para 11,8%. É a menor taxa desde dezembro do ano passado. E se olharmos apenas os trimestres móveis encerrados em julho, trata-se da menor variação desde 2016. Vou primeiro falar dos pontos positivos, tá, Nicole? Houve uma geração de vagas significativa, cerca de 1.200.000 pessoas em relação a agora, e mais 2.200.000 aproximadamente, mais pessoas ocupadas, né, mais 2.200.000 aproximadamente em relação ao trimestre móvel encerrado em julho do ano passado. São números animadores, são números alvissareiros. O número de pessoas ocupadas, ou seja, trabalhando, também bateu recorde agora no mês de julho de 2019. Aproximadamente 93 milhões e meio de pessoas trabalhando. Mas agora vamos ao lado mais vazio do copo, tá, Nicole? Como é que está se dando essa inserção no mercado de trabalho, segundo o IBGE? Através da informalidade. Segundo o economista do IBGE, Alcimar Azeredo, para que você tenha uma ideia, 50% daqueles que conseguiram entrar no mercado de trabalho agora no mês de julho entraram via informalidade. Ou são profissionais sem carteira, ou são profissionais que estão trabalhando por conta própria. Além disso, naquele número que eu te falei, de hoje no Brasil, há 93,5 milhões de pessoas ocupadas, trabalhando, 41% aproximadamente são informais, ou seja, sem carteira e por conta própria. O trabalho informal é um trabalho que normalmente paga um salário mais baixo, dá menos garantias ao trabalhador e ele fica um pouco mais retraído, né, mais recluso na hora de consumir, ou seja, ele tira um pouco o pé do acelerador na hora de fazer compras, dívidas, parcelamentos ou endividamentos. O fato é que no mês de julho havia a expectativa de uma reação firme, robusta, musculosa do mercado de trabalho. À época, inclusive, o Alcimar Azeredo disse, após analisar os dados de junho, que um primeiro passo tinha sido dado na direção da recuperação do mercado de trabalho, mas esse passo foi frustrado. Não aconteceu agora no mês de julho, porque especialmente o mercado formal, né, o trabalho formal ficou parado, estagnado, enquanto que no mês de junho teve um crescimento expressivo, significativo, depois de muitos meses. Vamos ver e ouvir aqui na Jovem Pan o Alcimar Azeredo analisando esse resultado que mostra uma queda na taxa de desemprego, um nível recorde de pessoas trabalhando, mas uma frustração na expectativa de uma consolidação de recuperação no mercado de trabalho. Você tem um aumento expressivo da população ocupada na comparação trimestral, 1,2 milhão e 2 milhões na comparação anual. Isso é um ponto positivo. Você tem um aumento da massa de rendimento, um aumento significativo da massa de rendimento na comparação anual. Por outro lado, né, tem também aí o advento de que você reduz o número de pessoas desocupadas, pessoas na fila da desocupação.
mas você tem que levar em consideração que esses postos de trabalho gerados são postos de trabalho voltados para a informalidade e com um acréscimo expressivo de pessoas subocupadas. A carteira de trabalho, que tinha uma expectativa de continuar crescendo, como tinha sido mostrado na edição passada da PNAD contínua, não se concretiza. A carteira de trabalho permanece estável, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Então, Ocimar Azeredo, é aquela história, está melhorando, mas no ritmo lento e bastante gradual. Para fechar, tá, minha cara Nicole, ouvinte internauta da Jovem Pan, daqui a pouco o presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, se reúne com integrantes da bancada aqui do Rio de Janeiro em Brasília, porque está preocupado com a perspectiva de paralisação de alguns museus aqui do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã, que você conhece muito bem, também o Museu de Arte do Rio de Janeiro, porque os repasses da Prefeitura podem ser interrompidos, uma vez que o prefeito Marcelo Crivella não concorda com os critérios que foram adotados para esses repasses pelo seu antecessor, o ex-prefeito Eduardo Paes. Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Bom fim de semana para você. Para você também. Agora são 11h29 e a gente vai para mais um rápido intervalo. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. De segunda a sexta, meio-dia, horário de Brasília, tem o Pânico. Aqui temos brigas. Quando for pedir a opinião de alguém, calem a boca, fechem o bico. Entrevistas exclusivas. Quanto que ganha um profissional nessa área da jogatina lícita, né, que é o game? Convidadas maravilhosas. Aqui está ela, conhecida nacionalmente, uma das mulheres mais maravilhosas desse país, a Pra Frentex, Cleo. E tudo isso no comando do Emílio Surita. Por favor, Emílio. Inscreva-se e ative o sininho de notificação, tá? Eu sou Maurício Meirelles, humorista, redator, repórter, filósofo, astrólogo e agora o novo apresentador do mais novo projeto aqui da Jovem Pan, é o Stand-Up Jovem Pan. Eu, junto dos principais comediantes da atualidade, comentando as histórias mais bizarras de cada um e os assuntos da semana. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, no 100,9 e no meu canal no YouTube, Maurício Meirelles. E eu sou Renato Albani, humorista, comediante, modelo e atriz. E estarei toda semana junto com o Maurício Meirelles nesse programa, porque precisa ter piada e alguém engraçado pra fazer funcionar. Legal, mas assim, a ideia era só eu fazer, você tá convidado, mas não pra... Entendeu? Não, mas é porque agora... Só eu, o Albani, vai ter um convidado, mas talvez o convidado pode ser o Albani, porque talvez ele não fique fixo. Eu tô toda segunda fixo, eu sou contratado agora, eu tô contratado. Tá, contratado, se fala. Contratado. Tá, então, rapidinho, só fazer aqui. Vem aí, então, o Stand-Up Jovem Pan, toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, só comigo. Eu tô dentro, toda segunda. Eu tô. Stand-Up Jovem Pan. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. A
De volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. A primeira-dama da França agradece os brasileiros pelo apoio contra o comentário do presidente Jair Bolsonaro em rede social. Brigitte Macron disse nesta quinta-feira, em português, que existem coisas que não se pode mais dizer e que é necessário ter consciência disso. Ela revelou ter ficado emocionada com as mensagens de apoio recebidas durante o último fim de semana. No sábado, Bolsonaro fez um comentário numa rede social em que apoiou a ofensa contra a primeira-dama francesa, o que gerou críticas e resposta até de Emmanuel Macron. Nicolás Maduro culpa Jair Bolsonaro por incêndios na Amazônia. O ditador venezuelano acusou o governo brasileiro de entregar a floresta aos fazendeiros, que seriam os responsáveis pelas queimadas na floresta. Segundo Maduro, o fascismo está destruindo os direitos sociais. A declaração foi feita nesta quinta-feira em rede de televisão estatal do país. Exportações brasileiras de carne suína devem crescer 20% neste ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal trabalhava com expansão de 12% sobre as 646 mil toneladas comercializadas em 2018. Mas a nova projeção se deve à peste suína africana, que afeta os rebanhos chineses, grandes consumidores desse tipo de carne. A ABPA pondera que só a China tem uma demanda anual de 15 milhões de toneladas de carne suína, quase o dobro do intercâmbio mundial, de 8 milhões de toneladas. E agora sim, muito bom dia, bem-vindo para você que chega agora no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. Vamos acompanhar quais são as principais notícias da manhã desta sexta-feira com o nosso Top 10. Crítica de Bolsonaro. Presidente da República chama a ajuda do G7 para combater os incêndios na Amazônia de esmola de Macron. Leis trabalhistas. Governo Bolsonaro cria grupo de trabalho com ministros, desembargadores e juízes para propor uma nova rodada de mudanças. Pacto. Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, firmam um acordo para agilizar PEC paralela da reforma da Previdência. Eduardo Bolsonaro. Deputado federal viaja para os Estados Unidos para encontro com Donald Trump. Troca de farpas. Presidente Jair Bolsonaro diz que João Dória estava mamando nos governos do PT e governador de São Paulo rebate afirmando que nunca precisou disso. Em cima do prazo, governo federal envia nesta sexta-feira ao Congresso Lei Orçamentária Anual para 2020. Bruno Covas. Prefeito de São Paulo sanciona a lei que proíbe cigarros em parques municipais. Hong Kong. Ativistas pró-democracia são detidos e líderes cancelam protestos que estavam agendados para amanhã. Manifestação pacífica. Milhares de pessoas vão às ruas do Paquistão manifestar apoio a Caxemira. Manobra de Johnson. Tribunal da Escócia rejeita recurso para impedir suspensão do parlamento britânico. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a validade da tabela do frete rodoviário. De Brasília, Levi Guimarães. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a validade da tabela de frete rodoviário. A sessão estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 4, e agora não tem data para acontecer. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que argumenta que o governo já vem negociando com os caminhoneiros um acordo que seja consenso entre todas as partes. Assim, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, concordou em dar mais tempo para que o governo negocie e encontre uma solução ao tabelamento. A ação a ser julgada pela Corte contesta a legalidade da tabela de fretes introduzida no ano passado pelo governo Michel Temer, atendendo a reivindicações dos próprios caminhoneiros após a greve da categoria que paralisou o país. Segundo entidades empresariais, a definição de preços mínimos viola os princípios da livre concorrência, livre iniciativa e defesa do consumidor.
Em fevereiro, o ministro Luiz Fux já tinha atendido a outro pedido da AGU, determinando a suspensão de todos os processos judiciais relacionados à tabela dos preços mínimos do frete. O governo negocia com caminhoneiros, transportadoras e produtores, desde o final de julho, uma solução à nova tabela de fretes, que foi mal recebida pelas categorias envolvidas. Elas ficaram insatisfeitas com os preços e os critérios para o novo tabelamento. De Brasília, Levi Guimarães. Os deputados Kim Kataguiri, do DEM, e Eduardo Bolsonaro, do PSL, trocaram acusações após a derrubada do veto à lei das fake news. Afonso Marangoni. Os deputados Eduardo Bolsonaro, do PSL, e Kim Kataguiri, do Democratas, bateram boca nesta quinta-feira nas redes sociais e no plenário da Câmara. Tudo começou quando o filho do presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para criticar o colega, que apoiou a derrubada de um veto presidencial que impedia penas mais duras para quem propaga fake news eleitoral. Na postagem, Eduardo Bolsonaro afirmou que Kim viabilizou um instrumento que vai calar exatamente aqueles que não divulgam fake news. Ele ainda tuitou que a pena para quem divulgar fake news é o dobro da pena para quem comete um homicídio culposo. Em resposta, Kim Kataguiri disse que o colega estava reclamando porque não teria lido o projeto e que Eduardo nem estava no plenário durante a discussão, como nunca está. Kim ainda disse que se o deputado era contra, por que não participou do debate, por que não foi virar votos a favor do veto, e ironizou perguntando se o colega estava em férias pré-embaixada. O líder do MBL ainda classificou Eduardo de deputado fantasma, mimado e irresponsável. À tarde, no plenário da Câmara, Kim Kataguiri voltou a criticar o colega. É alguém que se posa, de muito macho, que se posa de muito valente em rede social, mas pessoalmente não tem a mesma coragem. O pior de tudo é ser rato, é ser covarde. É não ter coragem de vir aqui e falar na minha cara o que fala na internet. Cerca de 2 horas depois, foi a vez de Eduardo Bolsonaro usar a tribuna e, sem citar diretamente Kim Kataguiri, disse que partidos de oposição ao governo comemoraram a derrubada do veto. Isso daqui, a esquerda comemorou e está comemorando até agora, mesmo com a chapa Haddad tendo sido condenada por fake news. Repare. O petista foi condenado por propalar fake news e essa lei aqui, eles comemoraram ontem a derrubada do veto, com apoio de outros candidatos, de outros deputados. A troca de farpas continuou nas redes sociais. O líder do MBL afirmou que fez campanha para Eduardo e votou nele em 2014, quando o colega defendia a Lava Jato e criticava o Supremo. Já Eduardo Bolsonaro disse que quando o colega for menos arrogante, poderá conversar, mas que até lá fará no máximo como em 2014, quando Kim pedia para gravar vídeos com ele na Paulista e depois de eleito os deletou. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu acabar com a política de preços diferentes entre gás de cozinha e de uso industrial. Mais detalhes na reportagem de Matheus Meirelles. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu acabar com a política de preços diferentes entre gás de cozinha e de uso industrial. A medida diz respeito a uma resolução de 2005 que obrigava a venda dos botijões de até 13 quilos para distribuidoras a preços menores que os de maior capacidade de volume. Para o CNPE, o texto produzia distorções no mercado de gás, não garantindo os descontos para as famílias e prejudicando pessoas de baixa renda. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o documento era vago e deixava a cargo da Petrobras, que já domina quase todo o mercado do setor, os critérios para a aplicação da regra. Para o presidente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello, a mudança de entendimento deve atrair mais investimentos. O fim dessa diferenciação coloca, na verdade, uma oportunidade, uma grande oportunidade, para que o setor privado seja estimulado a investir em infraestrutura de abastecimento primário, seja infraestrutura para importação do GLP, seja em infraestrutura para a produção do GLP, em unidades de processamento de gás natural ou em refinaria. Sem esse cenário,
não haverá investimento e a gente coloca em risco o abastecimento primário. Sérgio Bandeira de Mello acredita que a medida contribuirá para a redução do preço do gás de cozinha para o consumidor final. O objetivo da revogação é corrigir as distorções do mercado, incentivar a concorrência nas etapas de produção e importação e contribuir com o aumento da oferta de gás. De acordo com o Conselho Nacional de Política Energética, a decisão passará a ter efeito a partir do dia 1º de março de 2020. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, autorizou a contratação de 63 veículos para os conselhos tutelares da capital paulista. Marcelo Matos. Após críticas à falta de estrutura do Conselho Tutelar de São Paulo, o prefeito Bruno Covas autoriza a contratação de 63 veículos para atendimento das unidades no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É que normalmente as administrações, elas compravam um veículo e aí o que acontece? Dá um problema no motor, tem que licitar um novo motor, são 30 dias para empenhar, são 40 dias para poder abrir o processo licitatório, o carro ficar parado e o Conselho Tutelar não tem como se locomover. Não tem sentido a gente ter um conselho que serve para apurar e averiguar denúncias de abuso de criança e adolescente que não pode rodar pela cidade. Então, a partir de hoje, a gente contrata o carro, mas mais do que isso, o serviço de locomoção. O contrato com a CS Brasil será de 12 meses na casa de R$6.683.000 para utilização nas 52 unidades do Conselho Tutelar em São Paulo. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento afirma que o setor de couros do Brasil é sustentável. Tereza Cristina comentou nesta quinta-feira a suspensão de compra de couro de brasileiros por empresas de calçados e bolsas. Ela pediu cautela e disse que o setor tem muito a informar as importadoras para evitar a suspensão em definitivo. Nesta quarta-feira, a americana VF Corporation anunciou que não vai importar couro até que comprovem que o material não cause dano ambiental ao Brasil. Eduardo Bolsonaro diz que o Brasil não pode se prostituir por doações do Fundo Amazônia. O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira a ajuda que era oferecida por Alemanha e Noruega para a preservação da floresta e foi suspensa pelos países. Se quiserem continuar depositando, que continuem. Se não quiserem, um abraço, afirmou o parlamentar. Já sobre o apoio anunciado pelo G7 na última semana, Eduardo Bolsonaro disse que não se pode aceitar dinheiro de quem feriu a soberania do país. Aplicativos de transporte urbano têm movimento 3 vezes superior ao dos táxis. Levantamento feito no Rio encontrou que 750 mil passageiros são transportados diariamente pelos veículos dos aplicativos, contra 233 mil dos táxis. A pesquisa apurou que 25% desses usuários se deslocavam anteriormente por transportes coletivos e 75% usavam o próprio carro ou táxi para se locomover. Em evento em São Paulo, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, disse que o presidente Jair Bolsonaro está desenvolvendo um projeto de lei para viabilizar a exploração de áreas de preservação ambiental do arquipélago. Vitória Bel. O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, do MDB, disse nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro está elaborando um projeto de lei que viabilizaria a exploração de áreas de preservação ambiental do arquipélago. Segundo Jordão, Bolsonaro quer enviar o projeto o mais rápido possível para a Câmara dos Deputados, possivelmente até o fim do ano. O prefeito afirma que a proposta está sendo desenvolvida em conjunto com a Prefeitura e o governo do Rio de Janeiro para flexibilizar regras de uso da Estação Ecológica do Tamoios, área de unidade de conservação do município. Em evento com investidores na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta terça-feira, o prefeito de Angra defendeu o fim do que chamou de gargalo ambiental. A iniciativa privada possa investir e que a gente possa, com esse gargalo sendo destravado, o gargalo ambiental, é isso que o presidente Bolsonaro quer quebrar. Bons projetos são proibidos. O que pode hoje no Brasil? Milícia, invasão,
crescimento desordenado. O prefeito de Angra, Fernando Jordão, garante que o projeto não extinguiria nem mudaria a delimitação da unidade de conservação, mas faria adequações. O prefeito pontua que o uso da área seria controlado de perto pelas autoridades. Bolsonaro pretendia determinar as mudanças por decreto, mas recuou. Hoje, a Estação Ecológica de Tamoios é uma unidade de conservação de proteção integral, o que significa que suas áreas não podem sofrer intervenção humana. O presidente Jair Bolsonaro incumbiu também o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de dialogar diretamente com a prefeitura para o desenvolvimento de projetos no arquipélago. Jordão afirma que o ministério mandou uma equipe para analisar os projetos de infraestrutura e turismo locais. Pela primeira vez, eu recebo lá na Prefeitura de Angra dos Reis uma ligação feita pelo ministro do Turismo, prefeito. Mandou uma equipe de 12 técnicos, trabalhou uma semana conosco em Angra, junto com os técnicos do Estado, porque geralmente o prefeito vai com o pires na mão em Brasília para pedir. O prefeito ainda lembrou da relação que Bolsonaro tem com a região de Angra dos Reis, onde o presidente tem uma casa. Casos de sarampo avançam no interior paulista. Quem nos atualiza sobre a saúde pública no interior do estado é Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, os casos de sarampo avançam no interior do estado de São Paulo. Bauru já tem 11 casos confirmados e mais de 120 casos suspeitos. E ontem à tarde, a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto confirmou mais 2 casos na cidade. Uma criança de 2 anos e um profissional de saúde com 53 anos, somando, portanto, agora em Rio Preto, 18 casos confirmados de sarampo. O Ministério da Saúde alerta que abriu a vacinação para crianças de 6 meses a menores de 1 ano. Importante parcela, grupo de risco que merece e deve ser vacinado contra o sarampo. Além disso, Nicole, uma outra notícia. No último dia 18 de agosto, você se lembra, nós informamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, do abandono de um bebê recém-nascido, ainda com cordão umbilical e placenta, dentro de uma sacola de supermercado às margens de uma vicinal na cidade de Havaiandava, também no interior de São Paulo. O bebê foi levado para a Santa Casa de Araçatuba. Entretanto, embora o quadro clínico tenha reagido, o quadro neurológico não respondeu e a criança faleceu na tarde de ontem. Ela chegou prematura, parto de 30 semanas de gestação e com muitas complicações no pós-parto. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Pitoli, pelas informações. O furacão Dorian continua se aproximando do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Vamos direto para Nova York conversar com Mariana Jangiacomo. Oi, Mari, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Olha, o furacão Dorian está a caminho da Flórida e realmente vem causando muita preocupação aqui nos Estados Unidos. Antes, os meteorologistas tinham dito que se tratava de um furacão de categoria 2, mas agora dizem que o Dorian pode chegar à categoria 4. Isso por causa dos ventos, que já chegaram a uma velocidade de 178 km por hora e talvez alcancem os 200 km por hora. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou o estado de emergência em todas as cidades por lá. E o presidente norte-americano, Donald Trump, chegou até a cancelar uma visita que faria à Polônia, mandou o vice-presidente Mike Pence no lugar dele para poder ficar aqui e acompanhar de perto toda essa situação. O Trump disse que esse furacão pode ser monstruoso, que ele está realmente preocupado com isso. E é interessante a gente pensar que ali na Flórida tem uma região onde fica a NASA e outras empresas espaciais que tem muitos equipamentos, foguetes, lançadores, de foguetes, naves por ali. E essas empresas também estão preocupadas. Disseram que estão transferindo todos esses equipamentos, claro que são muito preciosos, muito caros, para prédios mais resistentes. Mas dizem que não sabem que esses prédios, eles nunca foram expostos a um furacão de categoria 4. Então não sabem realmente qual será o resultado, qual será o impacto disso. Mas esperam sim, claro, que aguente, porque afinal são prédios já preparados, já construídos pensando nesse tipo de desastre natural. Vale lembrar também que esse furacão Dorian já passou por Porto Rico, não causou muito estrago, mas foi ganhando força, vem ganhando força conforme se aproxima aqui dos Estados Unidos. Obrigada, Mari. Bom trabalho para você.
E mesmo em visita à Alemanha, o governador de São Paulo, João Dória, se defendeu das críticas proferidas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro pela compra de uma aeronave com financiamento do BNDES. Alex Ruffo. Na noite de ontem, já na sua tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao governador de São Paulo, João Dória, acusando de ser vermelho e de mamar na teta do governo da Dilma e do Lula. Aqui na Alemanha, na cidade de Berlim, João Dória, que está se encontrando com executivos procurando recursos de iniciativa privada, comentou a declaração de Jair Bolsonaro. Eu não devolvo a ofensa e nem vou entrar dentro dessa linha de confronto. Presidente Bolsonaro, eu não vou entrar dentro dessa polêmica, eu já respondi de maneira serena e equilibrada que o financiamento do avião que nós compramos, um Legacy 650, foi feito juntamente com outros 135 financiamentos de aviões executivos para empresas brasileiras e internacionais. É assim no mundo. Os competidores da Embraer também financiam os aviões executivos, como faz a Bombardier, como faz a Cessna, nos Estados Unidos, e a Embraer não foi diferente. E com isso gerou emprego, gerou impostos e gerou oportunidades para brasileiros aqui através da Embraer. Essa informação já era pública. Nós tínhamos comprado um avião e assim como o próprio caso do Luciano Huck. Então não traz nenhuma novidade. Tem posições bem distintas, aliás, todos sabem disso, tá? E nunca precisei mamar em teta nenhuma, diga-se de passagem. O presidente Jair Bolsonaro admitiu rusgas com Sérgio Moro, mas garantiu que o ministro da Justiça é um patrimônio nacional. De Brasília, Luciana Verdolim. Em meio às especulações de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderia deixar o governo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dar demonstrações públicas de apoio ao ministro. Bolsonaro fez questão de participar do anúncio de um projeto piloto de segurança pública, o Em Frente Brasil, e afirmou que Moro é, na verdade, um patrimônio e que o relacionamento dos dois extrapola as questões de ministério. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão, Vossa Senhoria, ou o senhor abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura. O presidente admitiu, no entanto, que já houve, sim, desentendimentos entre os dois, mas ele minimiza o fato. De vez em quando, um atrito. Já teve algum atrito entre nós, já não? Não, por enquanto não. Tem certeza? Eu tenho, acho que... O senhor é de cavalaria, sorte de Deus. Eu sou mais inteligente que o senhor, João. Sem nenhuma dúvida. Mas tive problemas não. Alguma coisa que a gente gostaria que fosse feita, conversa, etc. E tudo bem. A imprensa potencializa, né? O tempo todo potencializando. Tem nenhum problema com o Moro, mais uma vez, Moro, parabéns. Hein? O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também aproveitou para reafirmar a importância de Sérgio Moro para o governo. O ministro Moro, ao ser escolhido, ele era, sim, símbolo de uma luta importantíssima e que era também um apelo e um compromisso que as pessoas e o senhor faziam em cada rua, em cada praça do Brasil, que era o combate à corrupção. As recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre substituições em superintendências da Polícia Federal geraram mal-estar dentro da categoria, que rejeita interferências do Executivo na corporação. O presidente disse, inclusive, que pode trocar o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que a indicação é dele, não de Sérgio Moro. Segundo o presidente, os ministros têm a liberdade de indicar nomes, mas que a palavra final será sempre dele. O silêncio do ministro Moro causou insatisfação entre os policiais federais. O diretor da Polícia Federal era esperado ontem aqui no Palácio do Planalto, mas não apareceu. O ministro disse essa semana que Valeixo permanece no cargo, pelo menos por enquanto. Em meio a essa queda de braços, o ministro anunciou um projeto piloto de segurança pública que tem como objetivo combater crimes violentos como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. O programa é focado em 3 eixos: o foco territorial, a repressão qualificada, a prevenção social e a governança e gestão. O objetivo é aumentar a sensação de segurança e desenvolver ações conjuntas entre União, estados e municípios, levando em consideração as realidades locais. As 5 primeiras cidades escolhidas foram Ananindeua, no Pará,
Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, no Paraná, e Goiânia, aqui em Goiás. É um projeto piloto, por isso nós escolhemos 5 municípios, um em cada região, levando uma série de fatores em consideração para nós começarmos, para nós aprendermos e adiante, com esse aprendizado nós expandiremos esse projeto para outra. Hoje, o ministro Sérgio Moro inicia o que está sendo chamada de fase operacional do programa. Ele visita logo mais à tarde o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que foi criado na época da Copa do Mundo e é utilizado para troca de informações entre os estados. Por videoconferência, o ministro vai conversar com as 5 cidades selecionadas. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 11h57. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de sempre, pela companhia. Um ótimo final de semana para você. E fique agora com o Camisa 10, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente se encontra na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News. Jovem Pan.